Dê uma boa noite aí a seu irmão. Muta os instrumentos, libera a gravação. Deus é bom. Irmão, que o Espírito de Deus, vamos orar junto, que o Espírito de Deus me ajude a entender a palavra e a ter temor da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Hoje é o 5º dia da série Oração em Línguas, Batismo com o Espírito Santo e Oração em Línguas. Só que eu sou muito cauteloso e eu procuro sempre seguir a direção do Espírito. Estava tudo encaminhado para eu continuar a série, mas eu recebi uma nota diferente para hoje. E eu quero seguir essa nota diferente e não tem problema não. No outro dia a gente conclui a série. Estamos chegando no final da série, só é falar sobre... Pode gravar, viu? Só é falar sobre a oração em línguas, a parte de oração em línguas, que é os versículos de 1 Coríntios 14, Judas capítulo 1, 20, Romanos capítulo 8, 26, que são esses versículos que está para ser finalizado. Mas eu quero seguir a direção do Senhor, trazendo uma instrução para a igreja de alinhamento. Amém? É para alinhamento. Eu não quero trazer uma instrução de condenação. Eu não quero que ninguém saia daqui debaixo de uma condenação, se condenando. Se o Espírito Santo falar com você por meio da palavra, se julgue, se analise, peça perdão a Deus, porque Deus quer corrigir a igreja hoje. Deus quer corrigir. Então, nós vamos se analisar para sair daqui pedindo perdão a Deus, se for necessário. Se tiver que pedir, pede. Porque o pastor ele tem que ter muito cuidado. Paulo, ele tinha bastante cuidado com as igrejas que ele arrebanhava, que ele supervisionava. Igreja é uma coisa séria, não é brincadeira. Amém? Se a gente não tiver cuidado, a gente se torna uma igreja parecida com a igreja católica. Eu vou falar o nome mesmo, viu? Não estou falando mal da igreja, eu estou falando assim, eu quero dizer assim, se relaxar, as pessoas começam a viver aí dentro da igreja, mas na prática do pecado. Pecado é coisa nojenta. Pecado é uma infração. Pecado é uma infração. E todo pecado requer consequências. Amém? Todo pecado requer consequências. Isso me faz lembrar da história de Davi. Quando tinha um exército que estava em guerra e Davi ficou em casa, não foi para a batalha. E de repente Davi, ele olha na janela lá do seu quarto, do seu palácio, e quando ele vê lá embaixo, ele vê uma senhorita tomando banho. Eu acredito que pelada, eu não sei. Estava pelada. E aquele despertou um desejo pecaminoso nele. Só que aquela mulher era casada. Mas também ela estava errada, porque vai tomar banho de piscina ainda nua. Despertou o pecado em Davi. Mulheres, tenham cuidado para não despertar pecado no homem. Porque se você despertar o pecado no homem, você peca também. Aí o pecado sai das duas partes. Então cuidado com fotos sensuais nas redes sociais, roupas curtas, roupas decotadas. Eu sou dono do meu nariz, eu me visto como eu quero. Tudo bem, vá fazendo assim e depois o resultado vem. Eu quero doutrinar a igreja naquilo que é certo e aquilo que é errado. Porque quando Davi... Esqueci de tomar o mel que a irmã mandou. Quando Davi olhou lá de cima, ele viu essa mulher, despertou o pecado nele. O pecado do adultério. Ele desejou, ela era casada. E ele desejou possuir aquela mulher que não pertencia a ele. Ô, irmão,
É terrível isso. Porque Deus detesta balança injusta. Deus detesta o que é injustiça. Amém? Deus não quer injustiça. E Davi desejou a mulher, e como ele era rei, naquela época ele poderia possuir qualquer mulher que ele queria, trazer para o seu harém. Ali era permitido por Deus várias mulheres, comprometia-se com elas, e ele tinha a que ele queria, mas ele desejou justamente a que não era dele. Rapaz, isso deu um moído muito grande, deu um problema gravíssimo. Ele foi e acabou tendo relação com aquela mulher se entregou, os dois adulteraram, o marido não sabia de nada. Para completar a história, Davi ainda foi mais além na maldade dele. Porque pegou aquele marido daquela mulher que era soldado de guerra e enviou para a batalha, na frente da batalha, ele sem experiência. Praticamente Davi assassinou, só não assassinou ele com as próprias mãos, mas assassinou. Depois veio o retorno que ele tinha sido morto. Irmão, resumindo esse relato, essa história bíblica que nos dá um vislumbre, uma orientação para o temor de Deus. Depois o profeta de Deus chamado Natã vai até Davi e denuncia aquele pecado de Davi. E Natã diz: você tinha a mulher que você queria, por que foi possuir a que não te pertencia? Debaixo disso, a mulher chamada Betseba teve um filho de Davi dentro desse ato pecaminoso, dessa maldade. E Davi começou a orar a Deus sobre aquela criança que nasceu, mas adoeceu, mas acabou morrendo aquela criança. Você chegou, eu acho que nem nasceu viva, não me lembro do relato, tu lembra? Eu acho que nasceu morta, não foi? Tu lembra, Diego? Nasceu e depois... Porque o fato da criança ter morrido tinha sido um juízo de Deus, uma penalidade por causa do pecado. Pronto, o irmão Tota sabe direitinho da história. Nasceu morta, foi? Viva, depois adoeceu e morreu. Mas aí teve aquele juízo de Deus. Ele até foi mesmo, ele orou para que a criança não morresse. Ele clamou, ele chorou, ele jejuou. Mas não teve jeito. A sentença foi cumprida. Davi não comia, os soldados chegaram até ele, preocupados com ele, depois que disseram: rapaz, nós vamos dar a notícia que a criança morreu, esse homem não estava nem comendo, agora que o negócio vai ficar feio. Estou parafraseando. E trouxeram a notícia, Davi se levantou, enxugou o rosto e foi comer. Ele disse: o que eu tinha que fazer eu já fiz, e o juiz foi sentenciado. Olha para seu irmão e diga: pecado é perigoso. Não brinca com pecado que tu vai se dar mal. Irmão, eu tenho uma obrigação de orar por cobertura espiritual pela vida de vocês. Para que Deus guarde, para que Deus proteja. Nós temos um período de pandemia eu acredito que já vai mais de 2 anos, onde nós oramos, cobrimos a igreja e nenhum faleceu com Covid daqui de dentro dessa igreja. A não ser um que se desviou, se afastou. Somente. Que eu saiba, só um que estava afastado, que não congregava mais. Não estava mais congregando. Isso é o poder da oração, da cobertura espiritual. Que trazia aquela cobertura espiritual e guarda a igreja. Amém? Mas a obrigação não está só no pastor, está em você também. Existem 2 partes, existe a minha de sacrificar a minha vida pelas minhas ovelhas, em oração, em buscar por elas, orientá-las, né, fortalecê-las, alimentá-las bem, gastar tempo buscando a Deus pelas revelações, mas existe a sua parte também. Porque se você não fizer a sua parte e eu fizer a minha, vai acontecer tragédia.
E eu não queria que a tragédia acontecesse na sua vida. A Bíblia diz lá em Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 e 32, pode ser na NVI mesmo, diz assim a palavra do Senhor, uma orientação bíblica, Paulo falando para aquela igreja, porque era uma igreja abençoada, é tanto que 1 Coríntios 14, a instrução é sobre oração em línguas, eram pessoas que oravam, e parece um pouco com a igreja da gente, porque nós oramos muito em línguas. Uma igreja que operava nos dons espirituais, a igreja de Corinto, né? Porém, existia algo que estava preocupando o coração de Paulo. Pecado entrando dentro da igreja. O pecado, a infração, a falta de temor. Se você olhar para seu pastor, você não vai ver. Eu sei que falho, eu tenho minhas falhas, mas você não vai ver eu numa vida desgraçada de pecado. Deus odeia o pecado. Então nós devemos odiar o pecado. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Está gravando, irmão? E não ficar próxima dela. A Bíblia diz que José do Egito, quando estava diante de uma mulher que estava dando em cima dele, casada, comprometida, ela correu, ela fugiu. Ela não, ele fugiu para não cair no adultério. Ele fugiu. De que ele fugiu? Da aparência do mal. E por que ele fez isso? Porque ele tinha temor de Deus. Olha para seu irmão, eu digo, o temor não pode sair do meio da igreja. Certa vez, quando eu namorava com Daniel, lá vem um pastor com testemunho, conta, 100 vezes se for preciso. Quando namorava com Daniel, traí ela lá em Recife, era namorado, viu? Não era pastor, não era nada. Do mundo perdido, na bagaceira. Mas quando eu me converti, irmão, algo doeu na minha consciência, pela traição que eu tinha feito com ela. Foi algo específico comigo, viu? Mas só para você entender o que é temor. E o Espírito Santo disse, vá lá e confesse a ela o que você fez com ela. E eu disse, Senhor, se eu confessar, nós estávamos noivos. Se eu confessar, ela vai me deixar. E eu dizia, mas eu não já pedi perdão ao Senhor? Tá bom, mas precisa pedir perdão a ela. Você não pode casar com essa falta. Deus não permitia. Estou parafraseando aqui sem entender. Enfim, eu obedeci a Deus e pedi o perdão e confessei. Acabou o noivado, mas só durou um dia. No outro dia ela voltou. Deu certo. Mas o mais importante foi o meu temor. Eu ministrei isso na igreja e alguém da igreja, que eu não vou dizer o nome, nem me pergunte, também tinha tido uma falta dessa com o seu esposo. E essa palavra começou a doer no coração dela, porque ela tinha feito uma penalidade também com seu esposo. E aquilo ficou doendo dentro dela, doendo. E passado algum tempo, ela não resistiu àquela dor na consciência. E ela confessou o seu pecado para o seu esposo. Graças a Deus que não acabaram e hoje eles vivem. Mas ela preferiu honrar a Deus sobre todas as coisas. Levanta a mão e dá um glória a Deus. E olha para seu irmão aí e diga, pelo amor de Deus, mantenha o temor para com o Senhor. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, mais, na NVI, se nós examinássemos ou julgássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Eu estou lendo uma passagem bíblica enquadrada no Novo Testamento. Eu citei um texto de uma penalidade em Davi no Velho, mas eu estou vindo agora para o Novo. Para ninguém dizer, era um tempo do velho. Nós não vivemos no tempo da graça e isso não existe mais, não, continua.
Se na velha tinha-se responsabilidade, quanto mais na nova, que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Uma coisa é pecar esporadicamente, falhei, eita Jesus, me perdoa. E outra é programar o pecado. Perigoso. Programar pecado é pisar em terreno perigoso. Programar o pecado é abrir os peitos e dizer: vem legião de demônio sobre mim. Irmão, se tem uma coisa que você não pode tirar da sua vida e ferir, é a sua própria consciência. O irmão Reig dizia assim: tinha um homem que eu conhecia que ele tomava café, saía fervendo da chaleira, ele colocava e engolia. E eu dizia: não dói não, porque os tecidos estavam tudo acostumado, não doía mais. E ele faz uma comparação e ele diz assim: são crentes, pessoas que estão vivendo a prática do pecado e nem liga mais. A consciência se tornou cauterizada e elas vivem pecando à vontade, mentindo à vontade, errando à vontade e não tem mais o temor do Senhor. Ai, meu Deus. Cuidado, igreja. Paulo mandou afastar esse fermento do pecado do meio daquele povo da igreja. Porque o pecado é nojento. Amém, igreja? Amém. Versículo 32 diz assim, olha: quando, porém, somos julgados pelo Senhor. Você está lendo aí? Quem está lendo? Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Deus, na sua infinita misericórdia, Ele ainda cria uma forma de, mesmo julgando o homem, a ponto às vezes do julgamento tirar a sua própria vida. Porque o julgamento pode vir numa penalidade de um câncer. Eu não estou dizendo que Deus coloca um câncer, não. Mas pode vir por meio da própria pessoa resistir com a sua dureza do coração. A Bíblia diz que eu não devo endurecer o coração. Não endureça seu coração, meu irmão. Fuja do pecado. Louve a Deus por essa igreja. Sabe por quê? Porque você tem um pastor corajoso. Porque é melhor falar a verdade, doer em você e livrar você de certo tipo de situações desagradáveis. A Bíblia diz no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, que aquele povo, por causa da obediência deles, se eles obedecessem, se eles examinassem as Escrituras, Deus, na antiga aliança, tiraria do meio deles as enfermidades. Enquanto mais na nova, se nós examinarmos as Escrituras e todo dia julgar nosso coração, julgar, Senhor, Senhor, julgarmos a nós mesmos, fugirmos da aparência do mal, eu digo uma coisa, meu irmão, eu profetizo: Deus vai tirar do meio de nós toda enfermidade. Deus vai nos guardar do espírito da morte. Deus vai nos dar uma família poderosa e feliz nessa terra, em nome de Jesus. Topa no seu irmão e diga: por causa do temor. Balance ele, diga: o temor não pode sair dessa igreja jamais. Por isso que a gente tem que se arrepender, irmão. Eu não quero trazer uma condenação. Eu tenho uma nota para falar isso. Eu quero trazer consciência. Despertamento. Amém, igreja? 32 diz: quando, pois, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Muitas vezes o julgamento de Deus é permitido a própria morte prematura de uma pessoa. Porque se Deus às vezes alcança uma pessoa na morte. E a permissão da morte daquela pessoa, às vezes prematura, sem chegar à sua velhice, dá tempo ela se conscientizar e dizer: ô Senhor, me perdoe, eu estava errado mesmo. E naquele momento Deus acaba salvando o espírito daquela pessoa. É por isso que eu tenho temor, irmão, e eu não brinco.
Até quando eu vou contar uma coisa, vocês já perceberam nesse púlpito, quando eu não tenho certeza, eu digo parece, eu acho, para que não soe como uma mentira. Porque até nas palavras eu tenho cuidado. Certa vez Isaac disse não sei o que lá, insinuou que eu estava mentindo. Eu olhei para ele assim com uma ira santa. Você está dizendo que eu estou mentindo, rapaz? Porque eu não aceito isso na minha vida. Se eu disser, é pré-batido e ponta virada. Entendeu? Porque eu quero, no dia que o Senhor me chamar, eu quero ir em paz para o reino de glória. Meu reino não pertence a essa terra, pertence ao reino de Deus nos céus. Abra aí na NVI, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Como é que um homem de Deus como Paulo tira um capítulo todinho para corrigir aquela igreja? E o título, eu sei que o título não é algo que é inspirado, sempre o título é colocado pela editora, mas se enquadrou todinho com um capítulo, porque o título fala da imoralidade na igreja. Nessa versão NVI. Em outras versões diz diferente. Quem pode dizer aí para mim um título diferente aí? Está aí em cima. NVI. Vê aí na sua versão. Glória a Deus, aleluias. Você pode orar em língua também, não tem problema não. Amém? Lê aí o títulozinho. Como? Tratando do pecado. Esse aí é forte. Tratando do pecado. Eu sei que existe uma graça de Deus. Eu creio no evangelho da graça. Mas eu não creio no evangelho do abuso. Amém? Tudo tem que se ter um equilíbrio. Paulo começa aquela carta. Paulo não estava lá pessoalmente para tratar com a igreja de Corinto. Porque quando nós começamos a ler, percebemos que Paulo não estava presente fisicamente, mas estava presente espiritualmente. Talvez o seu pastor não esteja presente fisicamente durante o seu dia a dia, mas está presente espiritualmente. Espiritualmente. E Paulo diz no versículo 1, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Ele estava tratando com aquela igreja. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ele estava dizendo, dentro da igreja está tendo tanta imoralidade que nem no mundo tem. Eita Jesus, é pesado. Ele estava mesmo despertando a igreja, chamando a atenção. Dizendo, a igreja é pura. A igreja é santa. Aleluias. Eu tenho que entrar nessa igreja para melhorar, não para piorar. Eu tenho que entrar nessa igreja para me santificar e não para retroceder. Aleluias. E Paulo estava tratando esse tipo de imoralidade, está tendo dentro da igreja, não tá, nem no mundo tem isso. E ele dizendo ainda aquelas pessoas daquela igreja de Coríntios, e vocês no versículo 2, estão orgulhosos. Por que eles estavam orgulhosos? Porque oravam em línguas, porque profetizava. Era a igreja do poder. Era a igreja do poder, a igreja de Coríntios. Cheia do poder. Não significa que uma igreja cheia do poder é uma igreja santificada. Tem igreja cheia do poder, mas às vezes não é santificada. Agora eu quero que nós sejamos cheios do poder, mas santificados. E o que é santificado? Separado. Ou você acha, eu vou arrumar um namorado porque está na moda, eu vou ter relação, depois eu caso. Isso é pecado. Isso não agrada a Deus, não. Não agrada o Espírito Santo, não. E o meu temor com Deus. E a minha responsabilidade com o Senhor. Com aquilo que Ele me ensina. Depois as minhas orações não estão passando do teto.
Deus não está com os ouvidos abertos, por quê? Porque o próprio pecado está atrapalhando a conexão. Por que não pegar no celular e quando você estiver vendo redes sociais, que o pau que tem é mulher seminua, você não pode dizer assim, eu não vou olhar isso. Eu estava na casa de Neilson, lá em Tabira, fomos ter um momento de comunhão, visitar a mãe dele, porque eu sou muito edificado com a fé da mãe dele. E o Espírito Santo conversava comigo naquele momento, eu e Deus e o Espírito Santo ali. Ninguém dizia nada, só conversando, mas o meu espírito conectado com Deus. O Senhor dizia assim, esse seu procedimento aqui deve ser o mesmo procedimento na sua casa. E eu disse, graças a Deus, porque a cada dia eu tenho me alinhado dentro da minha casa. Porque não adianta eu ser amoroso fora e ser bruto dentro de casa. Eu tenho que começar a trabalhar minha vida dentro de casa, dentro de 4 paredes, para poder querer aparentar lá fora quem eu sou. Porque mostrar quem eu sou lá fora e dentro de casa ser um jumento de 4 paredes não adianta. Começa dentro para poder sair para fora. Porque Deus vê tudo. Deus vê Roberto, quem é Roberto em casa, então não adianta eu ser amoroso na casa de Neilson e ser um jumento em casa, porque Deus está vendo. E não vai funcionar. Aí eu começo a me olhar primeiro para dentro de casa. Por isso que uma das coisas que eu coloquei na minha vida, nunca mais murmurar por nada, reclamar por nada e sempre ser grato. Porque o lugar que mais nós murmuramos e reclamando é dentro da nossa casa. Porque quando nós estamos na casa dos outros, nós não reclamamos nem murmura, para não ofender ninguém, mas dentro de casa mete o pau murmurando e reclamando. Aí eu tomei uma decisão na minha vida, nunca mais eu murmuro nem reclamo, eu só agradeço a Deus. Porque o que eu sou fora, eu tenho que ser primeiro em casa. Dá um glória a Deus. Paulo dizia àquela igreja, vocês estão orgulhosos, não devia porém estar cheio de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso. Paulo estava com um certo tipo de revolta espiritual com aquela igreja. Porque quando ele estava dando essa orientação, ele estava falando de um homem que estava tendo relação com a mulher do pai, a madrasta. Dentro da igreja. Dentro da igreja, se relacionando com a madrasta. Agora, que testemunho e exemplo era para aquela igreja? Aí Paulo começa a orientar aquela igreja. E ele diz no versículo 3, apesar de eu não estar presente fisicamente, lembra que eu disse que ele não estava presente fisicamente? Estou com vocês em espírito. Paulo é mais ousado e diz assim, já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Paulo diz no versículo 4, quando vocês estiverem reunidos, ele está falando da igreja, aquela igreja daquele momento, igual a nossa igreja. Quando você estiver reunido em nome de Jesus, estando eu em vocês, com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo é ousado, irmão. Ele vai e diz no versículo seguinte, coloca aí, lê em voz alta. Já entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aquele homem vivendo na prática do pecado, tendo relação com a madrasta. Paulo diz à igreja, entrega esse homem a Satanás. Porque ele disse, rapaz, se esse homem for entregue a Satanás, o corpo dele vai ser destruído. Porque quando uma pessoa é entregue a Satanás, o diabo tem autorização para tocar no corpo. Igual tocou em Jó, porque foi entregue a Satanás. Deus permitiu. Por causa de uma situação, Deus permitiu. Amém? E Paulo disse, entregue a ele. Esse homem é Satanás para que o corpo seja o que, igreja? Destruído. E o seu espírito seja salvo no dia e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Paulo disse, é melhor entregar, é melhor ele morrer antes do tempo, mas quando ele tiver entregue, ele vai se arrepender e vai ser alcançado.
Porque nós somos seres espirituais morando dentro do corpo. Então Paulo diz assim, o corpo dele não vai ser salvo, está sendo perdido agora, mas o espírito vai ser alcançado. Então eu prefiro entregar esse homem a Satanás, para que ele seja destruído, mas para que ele seja salvo, por causa do pecado. Há de acontecer de, às vezes, pessoas tocando louvor, se relacionando com a namorada, e tocando aqui, cantando aqui, dançando, pensando que o Espírito Santo não está vendo. Tá, você engana, você pode me enganar, eu como Roberto natural, mas quando o Espírito chega, você não me engana mais não. Porque o Espírito chega, e ele vai usar a minha boca para falar. Alguém me contando alguma coisa ou não, se me contar a revelação chegou mais rápido. E se não me contar, vem também. O Espírito Santo vai me dizer também. Porque isso é falta de temor. Meu irmão, a Bíblia é recheada de versículos de temor. E eu posso ler alguns para vocês. Quem quer que eu leia? Eu não sei se vai dar tempo para ele colocar ali, mas eu vou lendo aqui e vocês escutam. Provérbio 22, versículo 4, diz assim: a recompensa do humilde, da humildade e do temor do Senhor são riqueza. A honra e a vida. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riquezas. Provérbio 14, 27 diz: o temor do Senhor é fonte de vida. Diga comigo, o temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. O temor, diga, repita novamente, o temor do Senhor afasta-me das armadilhas da morte. O temor do Senhor me afasta da armadilha da morte. O temor. Mas eu te pergunto, você tem andado no temor do Senhor? Pergunta para seu irmão. Você tem andado no temor do Senhor? Ou você tem brincado de evangélico, de ser crente? Você tem andado verdadeiramente no temor do Senhor? Glória a Deus. Todo mundo está caladinho. Salmo 34, 8, 9 diz: provem e veja como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que temem. Eu vou repetir, nada falta aos que temem. Ai, pastor, como eu estou passando dificuldade. Ô, pastor, o pastor, coitado, não sabe de nada, né? Você não está sem temor. O pastor diz: confessa a palavra, irmão, que vai dar certo, vai chegar. E nunca chega, porque está descumprindo. Oxe, eu pensei que estava lendo o versículo. Está descumprindo o temor do Senhor. Sem temor vai haver faltas. Com temor vai haver suprimento. Com a palavra ninguém se brinca. Não zombe da palavra. A palavra é sagrada. A palavra é sagrada. Você que trabalha em algum departamento e ainda é solteiro e está namorando, dá um nó na sua pinta. É verdade. Segura ela aí, viu? Vocês estão sorrindo, mas é verdade. Vai namorar se encostando demais para você ver se o fogo não pega? Não, pastor, não pode falar misericórdia, falar dessas coisas dentro da igreja. Aqui é que eu tenho que falar, irmão. Teu pai fica com vergonha de falar em casa, mas eu não tenho não, aqui não. Aqui eu falo. Amém? Porque isso é salvação para as nossas vidas. Provérbio 28, 14 diz: como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Como é feliz o homem constante, diga constante. Não é um dia sim, outro não, é constante no temor
do Senhor. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Sabe qual é a pessoa que endurece o coração? É a pessoa que não quer ouvir. Sabe que é possível acabar esse culto e algumas pessoas ficarem ofendidas comigo? É. Mas significa que a palavra está correta. Porque está confrontando a gente. Se não confrontar a gente, tem alguma coisa errada. Olha para seu irmão e diga: aqui na igreja católica não, irmão. Eu respeito o padre, eu amo a unção que está na vida dele, eu honro ele, mas a verdade eu vou dizer. Amém? A verdade eu vou dizer. Glória a Deus. Eita Jesus. Olha para seu irmão e diga assim: temer a Deus prolongará a sua vida. Isso não é palavra de Roberto, não, é provérbio. Você quer ler esse provérbio? Quem quer ler esse provérbio? 10:27. 10:27. Temer a Deus prolongará a nossa vida. Eu quero que você leia junto comigo. 3, 2, 1. Já o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Olha que forte. Temer a Deus prolonga a minha vida. Você já viu relatos de algumas pessoas que têm acidente, quebra os ossos tudo do corpo e ainda continua vivo aquele abençoado? Às vezes são pessoas com muito temor de Deus. Talvez que são pessoas que... Porque tem pessoas que erram, falham, pecam, mas tem um temor. Amém? Elas têm um temor com Deus. Seria bom, irmão, se todo culto a partir de hoje, a primeira coisa que nós fizéssemos quando entrar nessa igreja era colocar o joelho no chão e falar com Deus, depois se levantava e se sentava. Ah, pastor, mas isso não é religiosidade, não. Não, isso é temor, é respeito, é reverência. Antigamente nas igrejas tinha isso, mas parece que está desaparecendo. Isso é temor, amor, cuidado. É não querer ferir a consciência. É quando você se desentende com alguém, passa 5 anos sem falar com aquela pessoa. Cadê o temor do Senhor? Porque se eu tiver um contrito com uma pessoa, eu já procuro fazer de tudo para não ter o contrito. Às vezes eu estou completamente certo, mas eu digo, é melhor eu perder, porque depois, amanhã eu vou ter que ir lá pedir perdão. Então, para não passar vergonha, deixa eu perder logo aqui. Aí é melhor logo perder logo. Não, tu está certo, não tem problema não. Vá-se embora. Deus te abençoe. Para depois não ter que pedir perdão. Porque eu não quero deitar uma noite sequer da minha vida com a consciência doendo, não. Quero deitar com a consciência tranquila. Entendeu? Com a consciência tranquila. Talvez as pessoas às vezes não me entendem. Por quê? O pastor tem às vezes tanta oportunidade de crescer financeiramente, disso, daquilo, as coisas vêm. E eu fico naquela luta, naquela guerra espiritual. Eu faço, eu não faço, eu pego, eu não pego. Porque é o temor. Porque tem coisas às vezes que são listas, mas Deus não quer para a minha vida. Aí alguém diz, mas é bom, rapaz, vai dar certo. E o temor? Hã? Deus escolheu João Batista para morrer daquele jeito, glorificando a Deus. E ele obedeceu pelo temor. Entendeu? Consciência limpa, tranquila. Sabe aquela pessoa que muitas vezes eu via ela de longe e eu evitava de chegar perto dela porque
Eu dizia assim, não, eu não estou obrigado nem nada, mas como tinha alguma coisa arranhando, eu disse, não vou ficar lá, não vou chegar perto dela, não. Aí desviava o caminho. Fiz muito isso. Até um dia desse eu estava fazendo isso. Aí certa vez eu cheguei na calçada do mercado de pai e vi a pessoa. E a carne disse assim, entra agora no mercado do teu pai. Aí o Espírito disse, vá lá agora. Aí eu fiz assim e fui. Aí comecei a conversar com a pessoa. A carne não queria. E eu conversando. E hoje essa pessoa me trata tão bem. Porque eu decidi obedecer por causa do temor, a consciência. Topa aqui, ó. Consciência é aqui, ó. A consciência é uma das vozes do Espírito Santo. Porque quando você faz uma coisa errada, onde é que dói? Engane alguém. Enrole alguém para você ver. Para ver se não vai doer. Em mim não dói. Talvez alguém diga, em mim não dói não, pastor. É porque você não nasceu de novo. É porque você está com um cão dentro de você. Precisa tirar ele, nascer de novo. Aí não dói mesmo não. Porque quando nasce de novo, irmão, tudo que a gente faz de errado, eita como dói. Dói, mas dói, a gente chora, a gente hoje perdoa, Jesus. Dói demais quando a gente erra, porque nascemos de novo. Mas não podemos estar ferindo a consciência, que é uma voz do Espírito Santo, para o sucesso. Vamos ler Provérbios 10, 27. Já lemos, mas vamos ler novamente. Leia, o temor do Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio abrevia. Quem quer viver mais tempo nessa terra? Tema ao Senhor. Tema. Agrade a Ele. Pode vir, louvor. Agrade a Ele. Pessoal de São Vicente, nunca esmoreça. Permaneça firme. Eu sei que às vezes vocês é uma luta para estar aqui. Às vezes é uma correria. Uma coisa e outra para fazer. Às vezes o diabo quer jogar um desânimo. Toca aí antes, por favor. Algum sentimento. Mas permaneçam. Porque vocês estão na direção certa. Josilene, Fabiano, Dedê, Jussa, Nara. Oi? Está morando aqui agora. Permaneça. Se vocês encontrarem, irmão, uma pendência que está ferindo, resolve, irmão. Não perca tempo não, resolva. Fica com a consciência tranquila. Você vai viver muito tempo. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a Ele. Pode dizer comigo, os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem a Ele. Outro versículo em 2 Coríntios 19, versículo 7, 2 Crônicas 19, 7 diz agora que o temor do Senhor esteja sobre vocês. Julguem com cuidado, pois o Senhor nosso Deus não tolera nem injustiça, nem parcialidade, nem suborno. Deus não tolera. Amém? Deus é santo, Ele é puro. Ele não é um Deus carrasco. Ele é paciente. Mas não abusa da paciência dele não, irmão. Não vamos abusar não. Vamos abusar não. Vamos agradar a Deus. Deus é bom, não é, igreja? Estamos finalizando 1 Coríntios. Voltando para 1 Coríntios capítulo 5, eu quero ler o 9 e o 10. Não deu para eu ler o capítulo todo, eu estou explanando, falando. Mas mesmo assim eu quero deixar esses dois versículos. Que diz assim:
1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. Já lhe disse por cartas que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. É Bíblia. É Bíblia. Pastor, mas no meu trabalho tem muitas pessoas imorais. Pastor, no ambiente que eu estudo tem muitas pessoas. Não significa que você vai abandonar aquele ambiente por causa disso. Porque se fosse assim, nós teríamos que sair desse mundo. Mas quando a Bíblia diz isso, não se associar é não manter comunhão com pessoas imorais, amizades. Entendeu? Existe estratégia para alcançar essas pessoas. As pessoas estão, às vezes, praticamente de mão dadas com certo tipo de pessoas, compartilhando, andando. Eu vou ganhar essa pessoa para Cristo. Vai não, você vai para o mundo. Por isso que a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. No versículo 11 diz assim, mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer pessoa. Coloca aí na tela. O 11. Mas agora estou lhe escrevendo que não deve associar-se com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, olha a gravidade, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas você nem deve comer. Agora ele está falando de pessoas que já estão no mundo, não, porque quem está no mundo já está perdido, precisa ser alcançado. Ele está falando de pessoas que se dizem cristão, que se dizem irmão. Sou irmão, anda com a Bíblia, bem bonitinho, bota gravata. Mas às vezes é imoral, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador. Oh meu Deus, eu já tive tempo de congregar com um pastor que era uma benção de caluniador. Alcoólatra ou ladrão, com tais pessoas vocês nem devem comer. Interessante, né? E tudo isso ele fala no capítulo 5, por causa daquele homem lá, que dizia que era irmão e tendo relação com a madrasta. Impureza, falta de temor. Paulo diz, entregue ele a Satanás. Eu não quero que a sua vida seja entregue a Satanás. Eu quero que cada um que está aqui dentro se julgue, se arrependa e abandone. Eu não quero que você seja o próximo da lista. Daquela imagem que eu tinha, eu procurei hoje para mostrar, mas perdi. De vários homens recebendo Bíblia na igreja de Filadélfia. E eu dizendo, esse aqui não está mais, porque não se julgou. Esse aqui também não está mais com nós. Tudo em descendo de sepultura. Se afastavam, não tinha compromisso com o Senhor e queria viver de qualquer jeito. Olha para seu irmão e diga assim, meu irmão, no dia que você entregou sua vida a Jesus, você não é mais dono dela. Agora você tem um dono, e é Jesus. Fique de pé. Levante as suas mãos.